Bom, gente, então, como eu tinha comentado com vocês, eu queria conversar um pouco sobre educação positiva, disciplina positiva, que é algo que a gente escuta falar, né, e ouve tanto esse termo, e muitas pessoas não fazem ideia do quanto isso pode ser benéfico, né, para ajudar as dificuldades que as famílias encontram em lidar com certos comportamentos, né, desafiadores que as crianças apresentam, e na verdade nada mais é do que um olhar muito mais de acolhimento, né, para a criança, do que propriamente alguma técnica mirabolante ou algo muito fora daquilo que a gente pode fazer com os nossos filhos, com os nossos alunos, com as crianças que estão próximas de nós, né? Então está muito mais ligada a uma questão de transformação, de renovação de comportamento, né? De um olhar um pouco mais diferenciado quando a gente está falando especificamente de educação, principalmente se a comparação for com a educação restrita, né, ao modelo do padrão tradicional, né? Então, quando a gente pensa nessas crianças, né, que têm tanta dificuldade, que demonstram tantas situações onde os desafios aparecem muito latentes, né? Os pais que muitas vezes relatam, puxa, mas essa criança também não colabora, né? Eu vejo a outra criança que é tão boazinha, eu vejo não sei quem que é tão bonzinho. Mas espera aí, o que é ser uma criança boazinha? O que você espera de uma criança quando você usa esse termo, aquela criança boazinha? Boazinha no sentido de que ela seja obediente, submissa, de que ela não tenha a espontaneidade para conseguir externalizar o que ela quer, porque na verdade o que você quer e o que você espera desse boazinha é submissão. Essa é a real. E é a partir desse ponto que a gente começa a falar da educação positiva e ter esse olhar transformador. Porque quando a gente usa esse termo, né, para falar de crianças que são boazinhas, querendo ou não, inconscientemente, a gente tá assim querendo dizer que a gente aceita e valida isso como um modelo padrão. Por quê? Porque, na verdade, geralmente as pessoas que procuram por esse termo, né, e que acham que isso seria um modelo, como um exemplo, né, para outras crianças, provavelmente são pessoas que também viveram sobre essa pressão, que foram educadas dessa forma mais rígida, autoritária, né, onde a submissão era algo que não tinha como você revogar, né? Então, assim, a criança era boazinha, a criança era obediente, a criança morria de medo, a criança não tinha outra alternativa. Né? Então, muitas pessoas tiveram a sua infância realmente totalmente desrespeitada. Por quê? Porque elas não tinham autonomia para poder ser espontâneas, para poder colocar aquilo que elas gostariam de externalizar, de demonstrar sentimento, de dizer para a mamãe, né, para o papai, olha, eu prefiro assim. Né? Quantos aqui não passaram pelaquela situação de relembrar, eu não podia usar a roupa que eu queria, eu não podia cortar o cabelo do jeito que eu queria, eu não podia comer a comida que eu queria, enfim, são vários exemplos. E isso tudo está muito relacionado ao padrão de educação que essa criança teve. E não adianta, por mais que a gente queira negar esse fato, isso é algo que a gente sempre vai replicar. Né? É muito difícil uma pessoa que teve a infância dessa forma acabar não replicando esse comportamento. Porque também tem aquela questão de que todo oprimido quer ser opressor um dia. Então, a pessoa, ela se habituou tanto a ser oprimida, a ser hostilizada, né? Ela sofreu tantas agressões, não tô falando só de agressão física, tá? Agressões emocionais, psicológicas, verbais, que realmente quando ela consegue se livrar, né, quando ela consegue estar do outro lado, né, dessa situação, ela acaba achando, internalizando que ela também tem que ser um opressor. Por quê? Porque ela só teve isso. Ela não sabe oferecer outra coisa. Então, ela começa a banalizar esse tipo de comportamento, achando que ela também vai estar fazendo um bem. E no que a educação positiva pode nos ajudar? Justamente mudando esse comportamento, transformando, olhando para essas situações por um outro prisma, pensando em quais são as formas, quais são as alternativas que nós temos hoje em dia para mudar isso. Né? Então, de que forma que eu posso fazer com o meu filho, com os meus alunos, com as crianças que estão próximas a mim, o que eu posso fazer por elas, ou que recursos eu tenho para não
replicar mais esse tipo de comportamento, né? De que forma que eu consigo alterar isso e transformar isso na vida da criança e ajudar essa criança, né, a ter o seu desenvolvimento de uma forma plena, com afeto, com carinho, de uma forma onde eu assegure a espontaneidade da criança, onde eu consiga assegurar o apego emocional que ela tem, né, principalmente com a mãe, sem que ela se torne dependente emocional para o resto da vida. Porque o pior do que você ter a dependência, né, emocional de uma pessoa que está ali fisicamente é a dependência emocional de alguém que já não está mais ali. E quantas pessoas a gente não vê que ficam dependentes mesmo quando a outra pessoa já não está mais. Às vezes é uma dependência emocional de um ex-marido, às vezes é a dependência emocional de um familiar, de uma mãe que já morreu, mas fica ali preso porque não consegue desvencilhar. O padrão de comportamento ali, né, na educação que foi dada é tão ativo dentro da pessoa, né, tá tão internalizado, tá tão agregado na vida dessa pessoa que ela não consegue desvencilhar. E isso vai se problematizando no decorrer da vida de uma forma que muitas vezes fica imperceptível, porque você acredita fielmente que você está fazendo um bem, porque você foi ensinada dessa forma. Olha, mamãe não vai deixar, mas é pro seu bem. Olha, eu tô gritando com você, mas é pro seu bem. Eu tô te proibindo de falar o que você pensa, mas é pro seu bem. Que você acaba de verdade acreditando que você vai fazer isso com o seu filho fazendo um bem. E você vai cada vez mais aumentando e sem perceber o nível de pressão e o nível de estresse que você está causando para essa criança. Porque sim, isso vai... gente, a gente tem que aprender, a gente tem que entender de uma vez por todas. Tudo que a gente planta na infância, a gente vai colher na adolescência e na vida adulta. Não tem escapatória, não tem. A colheita, ela é obrigatória. Não tem jeito de escapar disso. Então não adianta achar que você vai fazer, que você vai manipular a infância, que você vai burlar algumas coisas, que você vai conseguir segurar ali, manter a rédea curta, porque você gosta dessa educação mais tradicional, porque você quer esse padrão de comportamento. Não tem por onde, entendeu? E se isso não se rebelar, né? Porque daí vira o rebelde sem causa, mas na verdade ele é cheio de causa para estar rebelde, né? Se isso não acontecer na adolescência, a vida adulta, você pode esperar que essa conta vai chegar. Vai chegar, mais dia, menos dia. Tudo isso volta. É só uma questão de tempo. Então, a gente tem que começar a pensar agora, nesse momento. Se você está responsável pela infância de uma criança hoje, nesse momento, é agora que você tem que pensar nisso. É agora que você tem que cuidar. Entende? Não adianta você achar que você vai empurrando e vai replicando esse tipo de comportamento, achando que lá na frente vai dar para resolver ou que vai ser diferente, porque não vai ser diferente. A história só vai se repetir. Sabe aquele velho ditado que você fala, nossa, já vi esse filme antes, já passei por isso, eu sei aonde isso vai acabar. É isso, gente. Então a gente tem que mudar o que está acontecendo agora. Se você tem essa oportunidade, se informe, estude, se atualize, faça alguma coisa para transformar, para mudar e não ficar nesse padrão de repetição, de acomodação, simplesmente porque você acha que vai dar certo, acreditando que vai dar certo pelo simples fato de alguém ter dito para você, eu sei o que eu tô fazendo e eu tô fazendo pro seu bem. Um dia você vai me agradecer. Quem passou por esse tipo de educação e quem teve, né, a infância reprimida, quem sofreu, quem foi hostilizado, sabe bem que não foi um bem, né? Sabe bem as dores, os traumas que precisam ser trabalhados e devem estar sendo trabalhados até hoje no decorrer da sua vida, né? Eu conheço várias pessoas que são inclusive mais velhas do que eu, que ainda sentem muita dificuldade quando retomam os períodos da infância, os períodos, né, que foram mais difíceis durante o seu desenvolvimento. Então, não caiam nessa armadilha. Façam a transformação agora. Mude o comportamento agora. Certo?